A TV Noroeste passa a apresentar o programa Entrevistas com Jamir Andrade. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Noroeste, Canal 5, mais um programa Entrevistas com Jamir Andrade. Seja muito bem-vindo ao programa de hoje. E a nossa entrevistada, ela tem 39 anos de idade, é natural daqui de João Pinheiro, moradora da rua Parício Saraiva, é filha de Jair Eduardo, mais conhecido aqui na nossa cidade, no nosso município como Jair da Papelaria, e da dona Rita Alves, casada com Arnaldo Cardoso, mãe de uma filha, a Cecília, de 2 anos de idade, é formada em psicologia. Muito boa noite, Juliana Alves, seja bem-vinda ao programa. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo também. O programa de hoje vai falar de uma história muito bonita, de uma pessoa que, sem dúvida nenhuma, um dos maiores brasileiros de todos os tempos, Juscelino Kubitschek, que existe um movimento no Brasil que busca resgatar a honra, a verdade de Juscelino Kubitschek. E a Juliana, ela faz parte deste movimento. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo no oferecimento do Laboratório LPN, a maior referência em análises clínicas de toda a nossa região. Faça como toda a população. Quando você for ao médico, ele vai te pedir aí exames. Leva o pedido do exame lá no Laboratório LPN. Tem agora um posto de coleta no bairro Papagaio. Você não precisa vir mais aqui no centro da cidade. E você que mora aqui no centro, nos bairros próximos, vai lá na sede do Laboratório LPN. Você vai ser muitíssimo bem tratado, vai fazer a coleta do material e o resultado do exame vai ser, seguro. O médico vai confiar o resultado do exame para diagnosticar a sua doença, para receitar o medicamento correto para você, tá certo? Laboratório LPN, eu repito, a maior referência em análises clínicas de toda a nossa região. Você pode, inclusive, obter o resultado do exame pela internet. Laboratório LPN é uma maravilha, não é? Laboratório LPN, telefone 3561-2057. A sede do laboratório fica ali, próximo ao Hospital Santana, e tem também o posto de coleta lá no bairro Papagaio. LPN, a gente volta daqui a pouquinho. De volta, começando o primeiro bloco do nosso programa, hoje recebendo aqui a psicóloga Juliana Alves, que vai estar falando sobre Juscelino Kubitschek, um movimento em todo o nosso país, buscando assinaturas para o reconhecimento, o resgate aí da vida pública, da honra, da memória aí de JK, Juscelino Kubitschek. No oferecimento do Hipermercado Líder, a maior opção de compras de toda a nossa região. Olha, se você ainda não conhece o Hipermercado Líder, está perdendo tempo, está perdendo dinheiro. O Hipermercado Líder tem a mais completa padaria da cidade, produtos Vanestina, açougue, agora com a carne da marca Friboi, uma completa seção de frutas e verduras, legumes, né? Tem um playground para as crianças brincarem. Quando você faz as suas compras com tranquilidade, a criançada fica brincando, se divertindo. Hipermercado Líder convidando você para uma visita para fazer as suas compras. E nos bairros tem o Supermercado Líder, pertinho de você, preço baixo todo dia. Por isso que o Líder é chamado de o gigante dos preços baixos. Supermercado Líder, Hipermercado Líder, pertinho, junto de você. Muito bem, como eu disse na abertura do programa, nós estamos recebendo hoje aqui a presença da nossa conterrânea pinheirense, psicóloga Juliana Alves, porque existe um movimento em todo o Brasil que está colhendo assinaturas em uma abaixo-assinado que será entregue à presidência da República, à presidente Dilma Rousseff, quem a suceder, que faz um pedido para que seja resgatada a honra, para que seja mostrada a verdade sobre Juscelino Kubitschek, inclusive detalhes de sua morte. E todos os brasileiros estão sendo convidados a fazer parte, a dar a sua assinatura nesse abaixo-assinado. Como é que surgiu esse movimento e onde começou essa iniciativa? Então, surgiu em São Paulo, na USP, né? Tem um grupo de trabalho JK, que está há
apoiando, né, esse abaixo-assinado, a Universidade Mackenzie e tem o Projeto JK. Né? O Projeto JK são ações que estão sendo feitas, realizadas no país, nesse sentido, de estar resgatando a memória e a honra. Né? Então, tem algumas ações nesse sentido. Teve em São Paulo, lá na USP, um ato em homenagem a ele. Em Belo Horizonte, na sexta-feira, teve um jantar também nesse sentido de estar fazendo uma homenagem ao Juscelino. E o abaixo-assinado faz parte dessas ações que estão sendo realizadas no país para poder estar resgatando a memória e a honra dele. O curioso é que Juscelino Kubitschek é mineiro. Exatamente. Por que o movimento surgiu em São Paulo? A iniciativa não começou por aqui, Minas Gerais? Porque, né? Mas é importante que partiu, né, de algum lugar, graças que partiu, né, dos estudantes da USP, né, que foi a primeira faculdade de Direito do país. A Comissão da Verdade de São Paulo também que está investigando, que investigou, né, a morte dele e já chegou a uma conclusão final. Isso é um motivo a mais para que nós, mineiros, participemos aí desse abaixo-assinado, né, porque começou em São Paulo, quer dizer, os paulistas defendendo um conterrâneo nosso. Então, sem dúvida nenhuma, um incentivo a mais para que todos participemos do movimento, né? Exatamente. E nós, pinheirenses, também, porque é uma ação de cidadania, né? E não tem fins políticos. Eu estou, né, colaborando como voluntária, é uma campanha filantrópica, né, de pessoas. E por que da sua participação? Você aqui em João Pinheiro, quer dizer, o pessoal começou lá em São Paulo, como é que você entrou no projeto? Porque eu tenho amigos que fazem parte, né, que são da USP, e tenho amigos que fazem, eu faço parte do Projeto JK, então eu tenho amigos que estão nessa campanha. Eu estudo o JK há mais de 10 anos, que eu assim, tenho uma admiração muito grande por ele. Então parece que quando a gente acaba encontrando pessoas também que têm afinidades, né? Então que reuniu nesse projeto, nessa campanha. E além de você em Minas Gerais, tem mais alguém à frente do movimento ou não? Sim, em Patos de Minas tem. Até na FENAMILHO, né, o presidente do sindicato deu abertura, ele faz parte do projeto, e ele deu abertura para a gente poder estar recolhendo as assinaturas. Então, Patos de Minas, na FENAMILHO, eu estive lá também colaborando, para poder lá, foi um lugar muito bom. Nós reunimos muito, colhemos muitas assinaturas. Você tem 39 anos de idade, então não acompanhou o mandato de JK. E por que surgiu essa paixão? Porque veja bem, quando JK, às vezes a pessoa se apaixona por um prefeito, por um governador, por um presidente, pelos seus atos, pelas suas atitudes, pela sua gestão em si, que a pessoa acompanha ali de perto. Quando o Juscelino foi presidente, você nem aqui estava. Como é que surgiu essa paixão? Então, uns 12 anos atrás, eu me deparei com 3 livros dele, que ele escreveu sobre a trajetória de vida dele. Um da infância até a adolescência, outro do período de adolescência até a época de faculdade, quando ele ingressou na política, e o outro livro quando ele construiu Brasília. Então comecei a ler. E aí parece que o universo conspira, a gente acaba conhecendo pessoas estudiosos que fazem parte do projeto também, e que surgiu, foi a partir daí. A vida vai colocando, parece que as pessoas no nosso caminho, né? E eu me deparei com essa O movimento entende que Juscelino foi injustiçado, que a sua honra foi ferida, inclusive foi exilado, teve seu mandato de senador cassado. Né? Vocês entendem, ou seja, o movimento entende então que Juscelino foi injustiçado? Sim. Vou dar um exemplo. Quando Juscelino faleceu, ele não podia ir a Brasília. Imagina, né? Quem construiu a cidade, quando ele faleceu, ele não tinha permissão para poder visitar Brasília. Então isso é uma humilhação muito grande, né? O movimento busca resgatar a memória e a honra. E existe uma diferença entre memória e honra. Você acha então que, e o movimento também entende que a honra de Juscelino, ela foi verdadeiramente ferida, atacada? Sim. Né, eu dei esse exemplo, e também ele foi assim, teve muitas inverdades que foram faladas contra ele, levantaram muitas dúvidas sobre questões, né, questões financeiras, falando do enriquecimento dele. Então foram levantadas questões sobre a pessoa dele que não eram verdades.
né? E aí até o João Batista Figueiredo, ele investigou, né? E não teve nenhuma, não provou nada. Mas o que aconteceu? A honra dele foi manchada, porque a dúvida, ela deixa em aberto, né? Eu, inclusive, tive a oportunidade de assistir a um programa da Rede Bandeirantes, Canal Livre, sobre Juscelino Kubitschek, e foi dito, inclusive, pelo Fernando Vitor, que é um jornalista mineiro, que, na minha opinião, é um dos mais bem conceituados da televisão brasileira hoje, e eles fizeram um levantamento, e esse levantamento diz o seguinte, que se Juscelino estivesse vivo hoje, morresse hoje, ele teria deixado um patrimônio entre 10 e 12 milhões de reais. Quer dizer, para quem foi governador de Minas, para quem foi senador, para quem foi presidente da República, você acredita que estava dentro da normalidade? Olha, tem pessoas que estão estudando muito a história do Juscelino Kubitschek, e quando Juscelino faleceu, ele tinha muitas dificuldades financeiras, inclusive. Então, eles falaram questões sobre o patrimônio dele que não são verdades. Não é verdade. Ele morreu, infelizmente, ele morreu em condições, sabe, ele não tinha dinheiro. Infelizmente é a realidade. O que eu estudei, o que eu sei da história dele, ele estava em condições, ele não era um homem rico quando ele faleceu, não era. Ele não tinha patrimônio. Muitas inverdades são ditas em relação a muitas pessoas que ocupam cargos públicos, né? E Juscelino, certamente, pelo que nós assistimos aí naquela minissérie JK, eu acho que ele está entre esses aí injustiçados de verdade, né? Exatamente. Fechando o primeiro bloco do programa de hoje, no oferecimento da 3L Construtora, que chegou em João Pinheiro para resolver o seu problema da casa própria, para realizar o seu sonho da casa própria. Pare de ficar mudando, estragando seus móveis, cobrador aí no final do mês querendo receber o aluguel, e você também paga aluguel a vida toda e nunca vai ter uma casa. Agora, se você for lá na 3L Construtora, seu problema vai ser resolvido. A 3L Construtora tem 3 loteamentos excelentes para você escolher onde quer morar: o Estrela d'Alva, o União, o Jardim Bougainville. Prestações com valores, eu tenho certeza, menores do que o que você paga de aluguel todo mês. Procure a 3L Construtora, meu amigo. Compre a sua casa própria, realize o sonho da sua casa própria. A 3L Construtora fica na Praça Coronel Hermógenes, próximo à Prefeitura Municipal. O telefone de lá, 3561-4444. Você vai falar com o Luiz, com o Leão, qualquer um lá da 3L Construtora, e vai sair de lá tendo a sua casa própria. 3L Construtora. Não saia daí, a gente volta já já. O mercado empresarial é como se fosse um jogo. Para vencer é preciso arriscar, mas com estratégia certa. Saber a hora correta de tomar decisões. E o principal, contar sempre com quem entende do assunto. Contabilidade Almeida e Silva, crescendo com você e João Pinheiro. Venha vencer este jogo com a gente. Praça Coronel Hermógenes, 280, fone 3561-2262. COI, Centro Odontológico Integrado. 15 anos de atendimento odontológico. Dentistas especializados em estética, clareamento, odontopediatria, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, implantes, próteses, cirurgias de correção e enxerto ósseo. Cuide de sua saúde bucal e sua aparência. Agende sua consulta. 3561-3334. COI, no centro da cidade. João Pinheiro já estava merecendo e ganhou um super presente. O Hipermercado Líder, a maior opção de compras da nossa cidade. Muito bom, tem muitas coisas baratas, tá na promoção. No Hipermercado Líder, além de você encontrar tudo para a sua casa, tem o Playground, onde a criançada faz a festa. É o que eu gostei de todos os brinquedos, tá bom demais. E aí, Herbert, a responsabilidade é grande. Pode comprar, pessoal, que tem mercadoria, tem estoque para poder atender João Pinheiro inteiro. Já estamos
Estamos de volta, rápido o nosso intervalo, hein? Começando o segundo bloco do programa de hoje, no oferecimento da Cicobi Credipinho, a maior cooperativa de crédito de toda a nossa região. A Cicobi Credipinho agora está com empréstimos com juros especiais para todos os aposentados e pensionistas. Então, se você deve um pouquinho aqui, um pouquinho ali, olha, vai na Cicobi Credipinho, faz um empréstimo lá com juros bacanas, que não vai te comprometer, não vai comprometer aí o seu salário, a sua vida financeira, e aí você vai resolver todos os seus problemas e vai ter uma vida melhor, vai viver mais tranquilo, na verdade, e você ainda vai concorrer a 20 prêmios. 20 excelentes prêmios. Cicobi Credipinho é assim, por isso é que é a maior cooperativa de crédito de toda a nossa região. E na Cicobi, você abrindo a sua conta, abrindo a sua poupança, você se torna dono do banco. O lucro líquido é depois distribuído entre todos os associados. Por isso é que a maioria dos pinheirenses, dos comerciantes, dos produtores rurais tem sua conta lá na Cicobi Credipinho. Cicobi Credipinho. Sobre a morte de Juscelino Kubitschek em 1976, né? Existe uma grande controvérsia, inclusive agora a Comissão da Verdade dizendo que Juscelino Kubitschek não morreu de acidente, que sim, ele morreu através de um plano político que queria tirar a sua vida. Isso é verdade mesmo, pelos estudos que vocês já fizeram? Sim. A Comissão Municipal da Verdade de São Paulo, ela atesta com 103 fatos que comprovam que o Juscelino não morreu de acidente. Na verdade, foi assassinado mesmo. Sobre esses fatos aí que você se refere, você consegue detalhar melhor? Olha só, porque assim, a Comissão da Verdade, ela reuniu, ela ouviu pessoas, muitas pessoas, né, o motorista do ônibus, inclusive o motorista do ônibus, ele relatou que ele recebeu na época uma proposta, uma mala com dinheiro para que ele falasse que foi o acidente, falasse que ele estava envolvido, que foi ele que provocou, mas na verdade ele não aceitou essa proposta, ele não aceitou essa mala de dinheiro, e ele disse que ele não teve mais sossego depois disso. Ele falou inclusive no Fantástico, há pouco tempo isso daí. Ele não teve sossego, então assim, tem vários fatos realmente que comprovam isso. Inclusive, tem uma questão, agora no dia 29 de agosto, né, teve em São Paulo mais uma ação lá na USP, com a presença do Luiz Gabriel Moreno Campo, que foi o primeiro promotor do Tribunal Penal Internacional e atuou no julgamento das violações aos direitos humanos cometidos pelo governo militar na Argentina. E eles falaram, né, que reivindicando a insuficiência das investigações realizadas até o momento e a obrigatoriedade do Estado brasileiro de aprofundar nessa investigação, porque tem a Comissão da Verdade Municipal e a Comissão da Verdade Nacional. Então eles fizeram esse posicionamento, que foi enviado à Comissão Nacional, dizendo da obrigatoriedade, solicitando a obrigatoriedade de uma investigação e um aprofundamento sobre a morte dele, né? E na sua opinião, pelo que o movimento já descobriu, por que eles mataram, se é verdade que Juscelino não morreu num acidente, que sim, foi assassinado ali, por que eles queriam matar JK? Então, JK foi uma pessoa que sonhou com um Brasil grande e diferente. E ele, Brasília, né, foi parte do sonho, das metas de Juscelino para o Brasil. Então, quando a gente sonha algo grande, a gente provoca, incomoda muitas pessoas. Essa semana mesmo, eu escutei que o Papa Francisco falou que o que causa inveja nas pessoas não é aquilo que ela possui, mas é o brilho nos olhos, o coração, as ações boas que a pessoa faz, realiza, né? E Juscelino foi uma pessoa que fez, ele realizou.
né? Ele teve, imagina, construir uma cidade, uma capital em 3 anos e 5 meses. Ele realizou o impossível. E ele tinha mais metas, não só para o Brasil, mas como para a América do Sul. Então ele era uma pessoa que incomodou, então provocou inveja. Então foi isso que aconteceu. Ele acabou atraindo adversários e infelizmente e aí existia aquele medo, nós vimos isso na minissérie que a Rede Globo exibiu, o JK, e aí também houve um movimento contrário a Juscelino, porque esse movimento era de pessoas adversárias a ele e que tinham medo que ele continuasse no poder, porque veja bem, a princípio quando teve a ideia de construir Brasília, para os brasileiros, principalmente para o mundo político, aquilo era uma loucura. Primeiro que ia tirar a capital brasileira do Rio de Janeiro e trazer aqui para a região central brasileira. Né? Segundo que os especialistas diziam que aquilo poderia endividar muito o Brasil. Né? E Juscelino mostrou assim, ser uma pessoa muito dinâmica, né? Só para que você tenha uma noção, naquela época, com a tecnologia na área da engenharia ainda bem diminuta, você abrir aí trincheiras e construir uma BR-040, por exemplo, como essa que foi construída, do Rio de Janeiro a Brasília em pouco tempo, né? Construir Brasília da maneira que foi construída, sendo hoje uma das cidades mais bonitas, inclusive, não é do Brasil, do nosso planeta, né? Bem desenhada, de um projeto fantástico. E eles entendiam que Juscelino poderia se praticamente perpetuar no poder através dessas suas ações. Daí gerou a inveja. Vocês acreditam que é por aí? Exatamente. Porque assim, quando uma pessoa, né, tem um sonho grande, então do tamanho do sonho é o tamanho do problema. Do outro lado que a gente enfrenta. A física quântica explica isso, né? Quando a gente quer dar um passo numa direção, existe uma força contrária. Então, assim, do tamanho do sonho, do tamanho do projeto para o Brasil, de um Brasil grande, diferente, foi o tamanho, né, dos adversários, na verdade, dos obstáculos, né, que ele teve. Porque, imagina, né, o tanto que Brasília trouxe para a gente aqui, João Pinheiro especificamente, os benefícios. Quantas pessoas de João Pinheiro, né, estão em Brasília trabalhando, é uma referência né, o transporte aqui, né, a 040 traz muita, até para a nossa economia, né, local, hotéis e tudo. Então João Pinheiro foi extremamente beneficiado, né, e imagina a produtividade do Centro-Oeste, né, hoje. Imagina se nós não tivéssemos construído Brasília, como é que seria? Vocês acreditam que, por exemplo, o Brasil gira muito em torno do eixo Rio-São Paulo? Vocês acreditam que o fato de tirar a capital brasileira do Rio de Janeiro e levar para Brasília tenha sido o puxar ali do estopim para essa revolta, principalmente no meio político, revolta entre aspas, contra a JK? Chegaram a essa conclusão? Eu percebo que é o seguinte, pelo fato, não só dessa questão, não só da transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília, mas no contexto geral, por causa do sonho dele, porque o Juscelino ele realmente tinha um sonho de um Brasil grande, de um Brasil diferente, porque o Brasil é um país que tem um potencial, gente, fantástico de produção. Em todos os sentidos. O Brasil realmente é um país muito bonito, que tem um potencial muito grande. Então o Juscelino ele percebia esse potencial enorme que o Brasil tinha. Então ele tinha um sonho não só um sonho para o Brasil, um sonho grande para o Brasil. Então esse sonho grande que ele tinha de um Brasil grande e diferente é que realmente provocou esses adversários, porque ele tinha planos de voltar, né? Ele foi senador em 64, teve seu mandato, ele foi senador pelo estado de Goiás e teve seu mandato cassado em 64. Então ele também tinha um sonho, ele tinha pretensões, vamos dizer assim, políticas de voltar à presidência e estimular a produtividade no Brasil de modo geral. Ele percebia o Nordeste, a carência, né? E ele tinha planos de metas de expansão da produtividade, né, para o Nordeste, para o Centro-Oeste, de modo geral. Ele percebia o grande potencial do Brasil.
Então ele queria realizar isso e foi interrompido. E quem viveu, quem vivenciou aquele momento, hoje os relatos dizem isso, dão a mais absoluta certeza que Juscelino voltaria à presidência da República. Exatamente. Ele deixaria o Senado e que voltaria à presidência da República. Daí o golpe, inclusive, da cassação do seu mandato de senador. Ali começou a quebrar o elo. Exatamente, foi ali que... Muito bem, estamos fechando o segundo bloco do programa de hoje, falando aí com a psicóloga Juliana Alves, que nos traz essa história bonita sobre Juscelino Kubitschek, no oferecimento dos produtos da vaca. Olha você, meu amigo, a senhora, minha amiga, tem produtos de qualidade aí na mesa. Você já pensou? Você vai tomar o café, aquele leite gostoso, leite pasteurizado que tem a marca da vaca, aquele queijo delicioso, qualidade total, aquela manteiga... Só de falar aqui, a gente já sente aquele cheirinho, né? Já dá aquela vontade de comer. Então, quando a senhora for no supermercado, na padaria, for comprar queijo, leite pasteurizado ou manteiga, exija que seja da vaca. Os produtos da vaca são fabricados aqui em João Pinheiro pelo Laticínios Noroeste. Estão entre os melhores do nosso estado, entre os melhores do nosso país. Exija queijo, leite pasteurizado e manteiga com a marca da vaca, fabricado, eu repito, pelo Laticínios Noroeste, aqui da nossa cidade. São produtos genuinamente pinheirenses. Nós vamos para o nosso intervalo e voltamos já já. O Laboratório LPN é a sua referência em análises clínicas, bioquímicos capacitados, equipamentos precisos e de última geração. O LPN faz coletas domiciliar em hospitais e suas unidades no centro, Papagaio e Luislândia do Oeste. O resultado do exame você pode obtê-lo pela internet. Tudo para oferecer aos seus clientes mais conforto, qualidade, confiabilidade e rapidez. Laboratório LPN. Saúde mais perto de você. Não importa o tamanho de sua casa, quer deixá-la maravilhosa, com novo visual, gastando pouco dinheiro? Procure a Marmoraria Papagaio, especializada em ardósia, mármore e granito nacional e importado de várias cores, tudo com acabamento perfeito. Faça seu orçamento e comprove a qualidade e preço baixo. Marmoraria Papagaio, presente nas pequenas e grandes obras de João Pinheiro. Astolfo Moreira, 1041 Papagaio, 3561-6399. Chegou a promoção Golaço Cicobi, sua chance de ganhar uma Amarok 3 bons e muito mais. Para ganhar números da sorte e concorrer, invista na poupança Cicobi, RDC, Cicobi Previ, Cicobi Consórcios ou use seu Cicobi Card. Cadastre-se e saiba mais no site da promoção. Cicobi, associado ao que há de melhor no futebol, união e comemoração. Cicobi, associado a você. De volta, começando o terceiro bloco do nosso programa de hoje, recebendo aqui a Juliana Alves, que está nesse projeto fantástico aí, que busca resgatar a honra, a memória aí de Juscelino Kubitschek. No oferecimento, como eu já disse, da Marmoraria Papagaio, que tem os melhores serviços que envolvam ardósia, mármore ou granito. Quando você chega numa casa, que você vê aquela mesa bonita, que você vê aquele balcão bonito, que você vê aquele banheiro todo bem acabado, você pode ter a absoluta certeza. Foi feito na Marmoraria Papagaio. Foi eleita em 2013 a empresa destaque no ramo de marmoraria. Sabe por quê? Porque presta os melhores serviços e tem o menor preço da cidade. Cobra qualquer oferta de toda a concorrência. Então, quando você for fazer qualquer coisa que tenha que ter ardósia, mármore ou granito, você quer ganhar dinheiro e qualidade no serviço? Procura a Marmoraria Papagaio. A Marmoraria Papagaio tem também um completo serviço na construção de túmulos. Marmoraria Papagaio, que show de empresa, hein? Que show de serviço prestado. Marmoraria Papagaio, Rua Astolfo Moreira, lá no bairro Papagaio. Telefone 3561-6399. Não esqueça esse nome, Marmoraria Papagaio. Ô Juliana, e o Brasil é um país que, curiosamente, tem assim uma passagem de muitas dúvidas com relação
aos presidentes, aos ex-presidentes. Por exemplo, Getúlio Vargas, é uma incógnita. Tancredo Neves, né? Se você conversa com 10 pessoas, 5 no mínimo vão te dizer: Tancredo morreu mesmo. O que aconteceu com o Tancredo? Morreu logo no dia da posse, né? Juscelino Kubitschek. E aí eu te pergunto, já que você está nesse movimento, você acredita que o Estado está cobertando muitos fatos para o povo brasileiro? Ou você acha que o Estado não quer entrar realmente nessa questão, nessas questões, investigando, mostrando a verdade para as pessoas? Então, a Comissão Nacional da Verdade, ela ainda não tomou ela não teve as ações neste sentido que eu estou comentando das investigações necessárias e pertinentes à investigação do falecimento, da morte de um presidente. Então, o Estado, vamos dizer assim, ele está omisso, está silencioso, né? Mas essa ação de cidadania, pessoas de boa vontade, né? A USP, a Universidade Mackenzie, eles estão, vamos dizer assim, pressionando, né? Eles estão tomando ações nesse sentido de dar para que a verdade, porque assim, é necessário que a gente não constrói nada com mentira, né? Então é necessário realmente que essa verdade seja esclarecida, que a história do país, a nossa história, ela seja contada de uma forma verídica, né? Então, existem ações no sentido de estar pressionando, de estar o Estado para que ele se posicione. E o bom é que o movimento está surgindo do interior de duas grandes instituições de ensino do nosso país. Você acredita que o fato de estar ali os estudantes, principalmente muitos estudantes que não tiveram a oportunidade de conhecer essa história de Juscelino, porque todos nós praticamente, você acredita que isso pode gerar aquela força do movimento dos caras pintados, por exemplo, que começou através da UNE? Olha, sim, eu acho que tem acontecido sim, eu penso que é uma outra forma de uma ação, né, de uma posição das pessoas, das pessoas de boa vontade, dos cidadãos brasileiros, deles se manifestarem, né, e esse abaixo-assinado tem como proposta isso, cada um, né, assinar, colocar um pouquinho da sua atenção, da sua disponibilidade, é uma forma de você estar se posicionando, de você estar participando, né, nesse sentido de estar solicitando do Estado algumas ações, né, para reparar, porque o que a gente está percebendo? Que o nosso país, ele precisa de heróis, né, de realmente uma pessoa, se ele for uma pessoa que realmente conquistou, ele merece, né, esse título, né, uma pessoa que realizou, que fez, né, não só como ele. O SBT fez um trabalho, um programa em forma de pesquisa, né, de votação, inclusive, consulta popular, para escolher o brasileiro de todos os tempos. E eu me recordo bem que nós tivemos 3 finalistas, Santos Dumont, Chico Xavier e Juscelino Kubitschek. Ali já foi um reconhecimento popular, só dele está entre os 3, né? Foi, eu percebo que já foi um passo, que pelo menos eu acho que ele estava esquecido. Então eu acho que tem acontecido algumas coisas no país nesse sentido de estar resgatando já essa memória, né, dos nossos heróis já começar a estar em evidência, porque a gente precisa, os nossos jovens, o nosso país, a gente precisa dessa referência, dessa memória viva. Até o Papa Francisco também, em Corpus Christi, ele falou assim que a gente precisa de resgatar a memória viva dos nossos heróis. É isso que a gente, né, que está sendo proposto, essa memória, o exemplo, igual o Juscelino. Acho que eu coletando as assinaturas, conversando com as pessoas, o que a gente está percebendo? Que as pessoas conhecem pouco da história do Juscelino, né? As pessoas às vezes pensam, ele foi médico e tudo, mas as dificuldades que ele teve para fazer medicina, ele conseguiu ir para Belo Horizonte para cursar medicina na Federal, depois que ele passou no concurso para telegrafista. Então ele trabalhava de meia-noite às 6 horas da manhã para poder ter a remuneração, ter condições de se manter
na faculdade e em Belo Horizonte. Então ele é assim, uma pessoa, né, dando esse exemplo, um homem extremamente estudioso e trabalhador. E quando a gente fala assim que o Brasil precisa identificar seus heróis e fazer com que sejam reconhecidos verdadeiramente. Que esse é o ponto inicial, a gente, né, respeitar os nossos heróis, a gente reconhecer, e aí a gente vai estar, isso aí é bom para nós mesmos. Sobre o abaixo-assinado, qual é o número mínimo de assinaturas que tem que ter para que vocês consigam fazer com que esse abaixo-assinado seja entregue à presidência da República, com que as ações aconteçam? 1,5 milhão de assinaturas. Nosso objetivo é estar recolhendo, né, coletando 1,5 milhão de assinaturas. É possível estar fazendo assinatura física, né? Aqui em João Pinheiro eu estou com as folhas, eu vou estou recolhendo essas assinaturas, eu vou estar indo nas escolas, né? Eu já visitei clube de serviço e eu vou estar, né, para a gente poder estar reunindo esse número, um número significativo. Não tem assinatura online, não? Tem assinaturas virtual. Tem. É só vocês entrarem no site verdadesobjk.org, lá vai estar o link abaixo assinado, né? E você vai estar escrevendo lá seu nome e o documento lá, o RG, o CPF, e você pode estar fazendo assinatura virtual também. Menores de 18 anos também podem colaborar, podem assinar. O que a gente que solicita é só que a pessoa tenha ou CPF ou RG. Mas são muito bem-vindas as assinaturas dos nossos jovens. E quantas assinaturas, mais ou menos, vocês já conseguiram? A gente já passou de 100 mil. Mas assim, tá bem assim, recente essa ação. Está começando agora. Então acho que a gente já deu um passo, mas assim, a gente precisa mesmo, gente, da colaboração das pessoas. Tem um outro lugar, na empresa do Arnaldo, que é a Floresta Engenharia, fica ali na Paris Saraiva, próxima ao IEF, próxima à Agronova, rodoviária. Lá também a gente vai estar, eu estou deixando lá disponível, né, as folhas de assinatura. Quem estiver passando por lá, nossa, é muito bem-vindo. Ô Juliana, nós já estamos aí nos aproximando do final do programa, nós temos um bate-bola aqui também que eu quero fazer com você depois. Nós estamos aí um período eleitoral e o que a gente percebe é o seguinte: pouquíssimas propostas claras apresentadas pelos candidatos. Você acredita que seria ideal se os políticos atuais buscassem um pouco daquele que seria o plano de JK para o Brasil? Sim, o JK, pela formação dele de médico, né, de fazer o diagnóstico, ele trouxe isso para os mandatos dele. Então ele tinha um plano de metas, né, ele fazia o diagnóstico, em cima desse diagnóstico ele traçava as metas. Então assim, eu percebo que seria útil para o Brasil que as pessoas, os políticos, os governantes trouxessem novamente isso para a pauta, né, o plano de metas que Juscelino, né, usou, que foi extremamente, né, útil, eficaz, né, para a gente poder nortear o plano de metas, para poder você ter as metas e depois, né, verificar, né, realizar. Fechando o terceiro bloco do programa de hoje, no oferecimento do COI, Centro Odontológico Integrado. Olha, o COI tem dentista especializado naquilo que você precisa. Você quer fazer uma correção nos dentes, colocar aparelho, quer fazer um clareamento nos seus dentes, né? Quer trocar sua dentadura, quer fazer qualquer tipo de cirurgia na sua boca? O endereço certo para você ir é lá no COI, Centro Odontológico Integrado, que, olha, há mais de 15 anos presta os melhores serviços ortodônticos em toda a nossa região. Então, se você quer ter aquele sorriso bonito, quer ter confiança em dar aquele sorriso bonito, quer ter uma saúde bucal perfeita, ligue lá no COI amanhã mesmo, 3561-3334, vai falar com a secretária, vai escolher o dentista que você quiser, vai ser muito bem atendido e vai ter uma saúde bucal perfeita, dentes bonitos, perfeitos. COI, Centro Odontológico Integrado, aqui no centro da nossa cidade, que é na rua Antônio Carlos. O telefone eu repito, 3561-3334. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já.
Os produtos da Vaca são produzidos há 23 anos em João Pinheiro, distribuídos em nossa cidade, Belo Horizonte, São Paulo e Brasília, e estão entre os melhores do país. Em 2011, a EPAMIG classificou o queijo Minas Padrão da Vaca o terceiro melhor do Brasil. Em 2012, a manteiga da Vaca foi a terceira colocada, e em 2013 o queijo prato da Vaca foi eleito o terceiro melhor. Todo o leite consumido e empregos gerados são do nosso município. Exija o melhor. Exija produtos da Vaca, fabricados por Laticínios Noroeste. Quer viajar? É só organizar a caravana e falar com Aviação Rio Prata. A Rio Prata pensa primeiro em você, na sua segurança e conforto. Por isso oferece ônibus modernos e confortáveis, com TV, ar-condicionado, motoristas qualificados, seguro total e todos os acessórios necessários para uma boa viagem. Viação Rio Prata. A viagem é sua. O conforto e segurança são por nossa conta. Telefone 3561-5276. Começando o quarto e último bloco do nosso programa de hoje, revivendo um pouco da história de Juscelino Kubitschek, aqui com a nossa entrevistada, a Juliana Alves. Esse quarto bloco tem um oferecimento da Aviação Rio Prata. Agora tá fácil você conhecer o nosso país, conhecer o exterior. Basta juntar aí a sua equipe, pessoal da sua igreja, da sua escola, do seu trabalho, ligar na Aviação Rio Prata, agendar o ônibus e a Rio Prata vai cuidar da sua viagem com perfeição. Você vai viajar com conforto e com segurança. Os ônibus têm ar-condicionado, tem banheiro, né? Tem televisão, os motoristas todos bem treinados, qualificados, os ônibus têm seguro total. A Aviação Rio Prata agora conseguiu o seu credenciamento junto ao Ministério do Turismo, por isso ficou mais fácil. Cobre qualquer oferta da concorrência e leva você com conforto e com segurança para qualquer lugar do Brasil e também do exterior. Viação Rio Prata, o escritório fica ali ao lado da VM Florestal, da antiga Manesman. O telefone 3561-5276. A viagem é sua, o conforto e a segurança são por conta da Aviação Rio Prata. Juliana, antes do nosso bate-bola, tem alguma coisa que você acha que seja importante ser dita sobre esse movimento, sobre o Juscelino, que eu não te perguntei aqui? Olha, nesse momento, assim, eu acho que sou grata pela oportunidade de estar aqui, pela abertura, né, da TV Noroeste, para estar com a gente colaborando, então seria nesse sentido mesmo. Vamos agora ao quadro dos aniversariantes da semana, o quadro da alegria. Para você participar é simples, você vai me adicionar no Facebook ou então você vai deixar aqui na portaria da TV Noroeste o seu nome com o seu endereço, sua foto e a data do seu aniversário. No oferecimento da Faculdade Atenas. Eita, Faculdade Atenas, que é um show, hein? Os melhores cursos de toda a nossa região, os cursos mais bem qualificados pelo MEC, a estrutura física da faculdade é super bem conceituada pelo MEC, né? Oferece todas as condições para que você estude, para que você tenha aí uma qualificação perfeita, tendo as portas do mercado de trabalho abertas para você. Melhor maneira de você garantir o seu futuro é, sem dúvida nenhuma, estudando. E se você estuda na Faculdade Atenas, você pode ter absoluta certeza, você está estudando na faculdade certa, no lugar certo. E a Faculdade Atenas vai estar participando da Feira de Negócios aqui de João Pinheiro, na promoção aí da ACE, dias 25 e 26, ali no Centro Pastoral. Então, se você quer conhecer um pouco mais da Faculdade Atenas, quer conhecer os cursos da Faculdade Atenas, tirar todas as suas dúvidas, você vai no stand lá da Faculdade Atenas, que estará sendo montado e apresentado a toda a população pinheirense durante a Feira de Negócios, eu repito, dias 25 e 26. A Faculdade Atenas tem também um núcleo aqui em João Pinheiro, aqui na Rua Capitão Sancho, 614,
terceiro andar, você vai lá, vai agendar o seu vestibular, escolher o curso que você preferir e vai se transformar, vai se tornar um estudante universitário e vai ter, sem dúvida nenhuma, as portas do mercado abertas para você. Vai estar garantindo o seu futuro. Faculdade Atenas, eu sou estudante da Faculdade Atenas e posso dizer a você, recomendo porque conheço. Faculdade Atenas, o telefone do núcleo aqui de João Pinheiro é 3561-1585. Faculdade Atenas e os aniversariantes da semana. Mais um ano que se passa, mais um ano sem você, já não tenho a mesma idade. Aniversariantes de quarta-feira, 17 de setembro. Abraços para o Fabrício Lima. Abraços também para a Leci Cristina. Alô, Leci, parabéns. Amanda Silva, parabéns para você, Amanda. Rosimar Fernandes, grande Rosimar. Tamires Lohane, alô Tamires, parabéns pra você. Meu grande amigo Lázaro Moreira, é o topa do bairro Água Limpa, parabéns Lázaro. Márcia Thaís, parabéns pra você, Márcia. Lili Souza, parabéns Lili. Alan Teodoro, parabéns Alan. Fechando os aniversariantes de quarta-feira, abraços para Luciana Moraes. Aniversariantes de quinta-feira, 18 de setembro. Abraços para Luciene Medeiros. Abraços também para Viviane Cruzeiro. A Thalita Gabriela, feliz da vida, parabéns. Tony Oliveira, parabéns para você, Tony. Edivânia Crisóstomo, parabéns, Edivânia. Sueli Oliveira, parabéns, Sueli. Abraços também para o Vinícius Franklin. Adriana Menezes, parabéns para Adriana, grande comunicadora. O Alisson Saldanha, parabéns, o Alisson. Aniversariantes de sexta-feira, 19 de setembro. Chayane Aparecida, parabéns, Chayane. Maria Januária, parabéns para você. Abraços também para Vera Lúcia. Jéssica Cristina, parabéns, Jéssica. Eduardo Francisco, alô Eduardo. A Fátima Silva, grande cabeleireira, parabéns. Leandro Moreira, o Leandro do Tota, parabéns, Leandro. Lécio Silva, parabéns para você, Lécio. Aniversariantes de sábado, 21 de setembro. Abraços para o Diego Batista, grande Diego. Liete Caroline, parabéns, Liete. Abraços para o grande Catito Lima, irmão do Pimenta. Marlene Paula, parabéns, Marlene. Juliana Mendes, grande Juliana, parabéns. Célia Dias, alô Célia, parabéns. Meu conterrâneo tauazeiro Tiago Castro, parabéns. Jeane Medeiros, parabéns para Jeane. Simone Ribeiro, grande Simone, parabéns. Abraços também para o Gustavo de Oliveira, alô Gustavo. Vamos agora aos aniversariantes de domingo, 21 de setembro. Abraços para o Nelson Ribeiro. Rocilene Rosa, parabéns para você, Rocilene. Abraços para Tatiane Oliveira. Quem também sopra velhinhas é a Filomena Cruzeiro, parabéns. José Carlos, grande Zé Carlos, parabéns. Matheus Felipe, parabéns, Matheus. Abraços também para a Amanda Vidal. Iris Barbosa, parabéns, Iris. Abraços para o Miro Contador, lá da Contabilidade Almeida e Silva, grande atleticano. Bruno Guimarães, alô Bruno, parabéns. Nádia Oliveira, alô Nádia, parabéns para você. Matheus Ulisses, alô Matheus, parabéns. Regina Gaspar, parabéns para você, Regina. Jacira Vargas, grande Jacira, da Prefeitura Municipal. Um grande beijo para a mulher mais linda do Brasil, a minha esposa, Lidiane Gomes Andrade, aniversariante deste domingo. Parabéns, Lidiane, a mãe do Gabriel. Aniversariantes de segunda-feira, 22 de setembro. Abraços para Eliane Santos. Abraços também para a Bruna Stephanie, parabéns, Bruna. O doutor Leonardo Andrade Vasconcelos, grande advogado de João Pinheiro, parabéns, Léo. Pedro Henrique Quintino, parabéns, Pedro. Abraços também para o Rodovaldo dos Reis. Meu amigo Gilberto Andrade, alô Gilberto, lá do bairro Papagaio, parabéns. Murilo Melo, filho do Zé Simão, parabéns, Murilo. Abraços para Karina Ribeiro, a esposa do Conde, grande Karina. Patrick Lages, parabéns para você, Patrick.
Abraços para Mara Moura, parabéns Mara. Abraços também para o Dione Alves, alô Dione. Leonardo Afonso Costa, grande Leonardo, parabéns. Vamos agora com os aniversariantes de terça-feira, 23 de setembro. Tatiane Gomes Oliveira, alô Tatiane, parabéns. Thelma Silva, minha cunhada Thelma, esposa do Mário Juruna. Gilmar Ferreira da Silva, é o Toninho como é conhecido, parabéns Toninho. Gabriela Silva, alô Gabriela, parabéns. Vicente José, parabéns pra você Vicente. Orcílio Lima, é o Paulinho Marroa como é conhecido, parabéns. E finalizando com o doutor Gregory Moura, procurador federal, hoje mora em BH, grande Gregory, parabéns. Fechando o quadro dos aniversariantes da semana, parabéns a todos vocês, muita paz, muita saúde, que Deus abençoe cada um. No oferecimento da Contabilidade Almeida e Silva, não adianta a sua empresa só crescer, não adianta você só crescer empresarialmente falando, você tem que ter segurança naquilo que você faz. E a Contabilidade Almeida e Silva dá toda a assessoria contábil e empresarial para você, para sua empresa. Você que é produtor rural, você que é comerciante, você que é autônomo, procure a Contabilidade Almeida e Silva, contrate os serviços de assessoria e aí, meu amigo, você fica despreocupado, você pode, dormir, porque a Contabilidade Almeida e Silva vai cuidar de toda a parte contábil da sua empresa, do seu serviço como autônomo, como produtor rural. Você chega lá, fala com o Miro, fala com o Marcos, fala com o Luiz, vai sair de lá contratando os serviços da Contabilidade Almeida e Silva e vai ficar despreocupado. Vou repetir, hein? Despreocupado, vai só trabalhar, porque o resto eles tomam conta. Contabilidade Almeida e Silva, escritório fica ao lado da Igreja Matriz de Santana, é do lado mesmo, sabe? Telefone 3561-2262, Contabilidade Almeida e Silva. Vamos lá para o nosso bate-bola? O melhor presidente da República do Brasil de toda a nossa história, na sua opinião? É um verdadeiro estadista mesmo para mim, Juscelino Kubitschek de Oliveira. Você está feliz em estar fazendo parte desse trabalho? Muito, eu me sinto assim muito grata à vida por ter me colocado nesse caminho. Como você própria diz, quando a gente fala da história, a gente mexe com muitas pessoas, né? Você já teve alguma decepção aí no desenvolver desse trabalho ou não? Olha, gente, obstáculos surge, né? Mas acontece que assim, eu procuro ampliar. A partir de algo difícil, a gente procura aprender com aquilo ali e ir além. O Brasil, na sua opinião, está muito atrasado ainda nessa questão cultural? Eu percebo que nós temos muito a caminhar, a desenvolver nesse sentido da nossa cultura, da nossa história, da nossa memória, né? Tem alguma ação de Juscelino Kubitschek que você definiria como mais importante, que marcou mais para você pelos seus estudos? Para mim, essa capacidade dele de realização, né, de fazer o impossível. Como ele dizia, o possível eu faço hoje, o impossível eu deixo para amanhã. Para mim, o que tem assim, essa admiração, essa capacidade de realizar o impossível, que é construir uma capital, né, em 3 anos e 5 meses. A frase que ficou mais marcada da história de Juscelino é aquela: construir em 5 anos o que se poderia fazer em 50. Exatamente, assim. Exatamente. Você acredita que ele fez em 5 o que a nossa história não fez em 50? Com certeza. Ele foi uma pessoa extremamente dinâmica, né, realizadora. Ele fez muito. Tem vários contos, inclusive o Geporto já contou isso aqui no nosso programa, de que Juscelino Kubitschek já esteve aqui em João Pinheiro, não só por uma vez, mas por várias, quando ele foi presidente da República, durante a sua vida pública em si, principalmente quando a 040 estava sendo construída. Você tem relatos sobre isso também? Sim, recolhendo assinaturas, eu encontrei com uma senhora e ela me disse que ele, né, teve a oportunidade, inclusive, de dançar com ele. Né, que ele conheceu pessoalmente, o Juscelino tinha amigos, né, pessoas aqui na região. Então, numa oportunidade, numa festa que esteve, ela estava e teve a oportunidade de dançar. Que Juscelino era uma pessoa muito prestativa, ele estava muito atento às pessoas. Inclusive, ele ajudou uma irmã dela, que hoje mora no Rio de Janeiro, né. Foi uma pessoa assim que fez muito por João Pinheiro. Inclusive, a questão da 040, o trajeto, a minha irmã, ela estudando Juscelino,
a história de João Pinheiro, ela se deparou com parte da história de Juscelino, que a 040 ia, no trevo do JK ia passar em direção a Patos. Aí quando as pessoas aqui na cidade, né, souberam disso, solicitaram ao Juscelino que fizesse essa mudança de rota, que favorecesse João Pinheiro. Então ele aceitou e fez essa mudança, né, e João Pinheiro foi beneficiado com a 040 aqui nas margens. Motiva mais para nós pinheirenses. Exatamente. Né? Participamos do movimento e gostávamos ainda mais de Juscelino. Exatamente. Né? Você disse que o trabalho não é político, e aí eu te pergunto, você com 39 anos de idade, jovem ainda, gosta de política ou não? Olha, eu gosto. Eu gosto, assim, do sentido da política, assim, que o Juscelino, ele foi uma pessoa que tinha como objetivo servir a pátria. Então, nesse sentido, eu tenho, assim, Se inspirando em Juscelino, pretende participar da vida pública alguma vez ou não? Ai, não sei, isso aí só o futuro. Quem sabe nós podemos ter aqui uma pessoa que participa da vida pública aqui do nosso município para trazer realmente essas ideias de Juscelino. Né? De forma indireta, estou disponível para poder colaborar. Juliana, você tem algum santo protetor ou não? Seu conceito, rapidinho, seu conceito sobre João Pinheiro hoje. João Pinheiro, eu percebo que nós estamos num momento melhor, né? A cidade está ficando mais bonita, bem cuidada. Juliana, apaixonada por JK, como é que você se define? É uma cidadã que quer fazer um pouquinho, né, deixar a colaboração para o país, para fazer algo de melhor para nós. Seria isso, para servir a pátria. Juliana, você tem uma abaixo-assinada aí, inclusive, ou não? Sim, eu estou andando com essa prancheta em mãos. Olha, eu quero dizer aqui, inclusive olhando para a Câmara, que eu sou um admirador de Juscelino, também fantástico, portanto que eu fiz questão de trazer a Juliana aqui no nosso programa. Eu acho que nós vamos demorar centenas de anos para ter uma pessoa como Juscelino, né? Com o seu propósito dentro da vida pública, com a sua capacidade de desenvolvimento, com a sua capacidade de realização. Olha, naquela época, na década de 60, você pegar aí o país ainda engatinhando na área da tecnologia, na área da engenharia em si, ter a capacidade de construir uma Brasília como construiu em 3 anos e alguns meses, de mudar a cara do Brasil. Então Juscelino realmente é um exemplo para todos os homens e mulheres que ocupam cargos públicos nesse país, e para todos nós brasileiros, e principalmente para nós que somos mineiros. Então, Juliana, eu quero parabenizar você por esse trabalho, todas as pessoas que te acompanham aí no projeto, e eu vou aproveitar, inclusive, eu vou dar minha assinatura agora também aqui, ao vivo, para que eu também possa fazer parte do movimento. Está aqui o documento, o e-mail também, e o local da assinatura do visto. É isso daqui, ó. Quem então tiver a oportunidade de assinar, pode procurar a Juliana. E eu quero convocar aqui o pessoal das igrejas evangélicas, igreja católica, não importa qual a igreja, das escolas públicas, particulares, pessoal do comércio, dos bancos. Vamos ter então uma cópia desse abaixo-assinado em cada local público, ou até particular também, aqui da nossa cidade. Vamos assinar, vamos participar para que a Juliana possa ter sucesso. Não você, todos nós temos sucesso nesse projeto fantástico. Exatamente. Né? Tá bom? Eu quero te agradecer, muito obrigado. E se você quiser dizer mais alguma coisa, sinta-se à vontade. Eu gostaria de agradecer a abertura de vocês para a gente estar aqui falando. E assim, eu gostaria mesmo de pedir a colaboração dos pinheirenses, dos cidadãos pinheirenses, para que nós possamos realmente fazer a diferença nesse abaixo-assinado. Eu vou ficar, assim, vai ser, o Brasil agradece, e eu vou ficar muito, assim, grata, né, para a gente mandar muitas, milhares de assinaturas para João Pinheiro, para poder... Fala seu telefone aí para quem está nos assistindo agora, diretora de escola, padre, pastor, comerciante, comerciário, todo mundo aí que quiser ter uma cópia da vacina para te ligar aí a partir desse momento e pedir uma cópia. Tá, é 3561-1236 e o local é ali na Floresta, Engenharia e Planejamento Ambiental, fica na Rua Paris Saraiva 264, ao lado do IEF. 3561
12h36. 12h36, ok? Nós vamos encerrando o nosso programa de hoje, marcando um novo encontro para a próxima terça-feira, neste mesmo horário aqui na TV Noroeste, Canal 5. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e que sigamos os passos de JK em todas as ações da nossa vida. Muito obrigado e boa noite. A TV Noroeste passa a integrar a Rede Minas de televisão.